Música renascentista. O período da Renascença surgiu na história da Europa Ocidental. Nesse período, havia um enorme interesse pelo saber e pela cultura, embasados nas ideias dos antigos gregos e romanos, fazendo renascer a cultura e a arte. Antes da Renascença, Deus e a religião eram o centro da vida. Nesse período surge o humanismo e o racionalismo, colocando o homem como centro da vida e a busca pela ciência, arte, explorações, enfim, a busca pelo conhecimento e a cultura. E além das artes do período renascentista, houve grandes descobertas e explorações. Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama e outros exploradores, enquanto acontecia grandes avanços na ciência e na astronomia. Nesse período, houve muito interesse dos compositores pela música profana, que era a música não religiosa, obviamente pela necessidade de valorização do humanismo. Apesar disso, as maiores composições renascentistas foram para a igreja, que era chamado de polifonia coral ou policoral, e cantados, sem o acompanhamento de instrumentos. O estilo de música renascentista é chamado de polifônico, que são várias melodias tocadas ou cantadas ao mesmo tempo. Na Basílica de São Marcos, em Veneza, havia 2 grandes órgãos e 2 galerias para o coro, situadas em ambos os lados do edifício. Isso deu aos compositores a ideia de compor peças para mais de um coro, chamadas policorais. A palavra poli indica mais que um. Assim, uma voz vinda da esquerda é respondida pelo coro da direita e vice-versa. Algumas das peças mais impressionantes são a de Giovanni Gabrieli, que escreveu corais para 2, 3 ou até mais grupos. Os motetos são peças escritas para no mínimo 4 vozes, que eram cantadas geralmente nas igrejas. Os madrigais eram canções populares escritas para várias vozes e a sua característica era de não ter refrão. Os madrigais foi um sucesso na Inglaterra no século XVI, cantadas nos lares de todas as famílias apaixonadas por música. Até o começo do século XVI, os compositores usavam os instrumentos para acompanhar a voz ou o canto. Durante o século XVI, eles começaram a se interessar cada vez mais para as músicas apenas instrumentais. Nas casas dos apaixonados pela música, haviam vários instrumentos como flautas, alaúdes, violas, teclados. A maioria dos compositores ingleses escreveram peças para o virginal. No Renascimento, surgiram os primeiros álbuns de música só para instrumentos de teclados. Muitos instrumentos, como os charamelas, as flautas e alguns tipos de cornetos medievais e cromornes, continuavam populares. Outros, como o alaúde, passaram por aperfeiçoamentos. Dentre os principais compositores renascentistas, podemos citar William Byrd, Josquin des Prez, G.P. Palestrina, Giovanni Gabrieli, Cláudio Monteverdi. Monteverdi se destaca sendo regente do coro da Basílica de São Marcos, em Veneza. Ele foi um antitradicionalista, porque não continuou com as tradições da música polifônica, inovando e empregando acompanhamentos instrumentais, dissonâncias e cromatismos. Monteverdi se destaca sendo regente do coro da Basílica de São Marcos, em Veneza. Ele foi um antitradicionalista, porque não continuou com as tradições da música polifônica, inovando e empregando acompanhamentos instrumentais, dissonâncias e cromatismos. A obra-prima de Monteverdi é o Orfeu, composta por mais ou menos 40 instrumentos variados. Os instrumentos que ele queria para sua ópera eram 2 cravos, 2 violas contrabaixo, grupos de 10 cordas, uma harpa dupla, 2 violinos pequenos, 2 alaúdes baixo, 2 órgãos pequenos com tubos de madeira, 3 violas baixo, 4 trombones, um órgão do tipo regal, 2 cornetas, uma flauta doce pequena, um clorino, trompete agudo e 3 trompetes brandos. Monteverdi foi o último dos grandes compositores polifonistas, mas os seus últimos madrigais tendem para a música dramática do período barroco.